Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor Alejandro Freire, ele que é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal de Alagoas. Professor, falamos no início do bloco anterior sobre essa entrega de certificados de excelência acadêmica para orientadores, bolsistas e colaboradores dos 145 projetos que foram parte do trabalho de pesquisa nos anos de 2015 e 2016 do PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Esses projetos, eles já foram apresentados em exposições? A maioria desses projetos já foi apresentado de alguma maneira, de uma maneira ou de outra, em algum evento científico, ou ainda internamente. Isso é muito comum, a gente fazer ciclos de seminários, então isso se estimula fortemente. Faz parte da formação científica do aluno expor, saber apresentar, exatamente, saber apresentar os seus trabalhos, ser capaz de dialogar com, desde o seu orientador até o seu colega que trabalha em outra área. Isso faz parte da formação esperada. Também. É fundamental, fundamental saber dialogar. O conhecimento não pode ficar restrito ao pesquisador, não é? E tem que ter a consciência também que a universidade tem que colaborar no que diz respeito à atividade extramuros. Não é? Exatamente. E isso que você falou, Gorete, é tão importante, tão central, que a definição clássica de pesquisa científica é pesquisa. É aquilo que a gente procura responder, a gente formula uma pergunta e procura responder. Quando essa resposta se procura utilizando um método, já começa a caminhar no sentido da pesquisa científica. Mas a pesquisa só é científica se ela é comunicada. E comunicada nos veículos certos. Mas acho que isso é tema de outra conversa. Eu queria voltar sobre essa premiação que tanto nos orgulha, a premiação da excelência acadêmica. Esses alunos vão ter apoio da UFAL para participar do maior evento científico da América Latina, que ocorre no Brasil há 69 anos exatamente. Quando, professor? Vai ser em julho, em Belo Horizonte. Deste ano? Deste ano. Ocorre todos os anos. Esse ano vai ser em Belo Horizonte, na UFMG, na Universidade Federal de Minas Gerais. É a reunião anual da SBPC, Sociedade Científica para o Progresso da Ciência. E os nossos alunos vão poder participar com o apoio da UFAL. E a notícia bonita é que a reunião anual da SBPC, a reunião do ano 70, vai ocorrer aqui, nas dependências da UFAL. Eu não diria que é uma ousadia, mas é uma ousadia, ousadia professor? Faz parte da nossa gestão. Porque a ousadia motiva, impulsiona, né? Sem dúvida. É a primeira vez que a SBPC vem a Alagoas, na verdade. Exatamente. É a primeira vez. Mas isso é um motivo de muita comemoração, porque isso abre uma perspectiva imensa, não só para Alagoas, para todos os estados da região, Nordeste, né? Que a gente sabe que há uma discriminação na realização de eventos de ponta no país, que concentram-se no eixo sul e sudeste, e muitas vezes os pesquisadores não têm a condição de estar presentes, né? Eu iria além. Eu acho que trazer um evento do porte da SBPC, além do impacto direto e esperado, em termos de ciência, tecnologia, inovação e cultura, porque tem a parte de cultura, tem a parte de educação, além de todos esses impactos diretos e esperados, temos um impacto que é extremamente importante para o nosso Estado, que é melhorar a nossa autoestima. Sim. Somos capazes de trazer, somos capazes de fazer uma SBPC de primeira qualidade, sem dúvida. Não é à toa que estamos trazendo a SBPC número 70. Isso, mais uma vez, é o resultado da nossa parceria, a parceria dessa gestão da UFAL com a FAPEAL. Pois bem, e nesse contexto podemos ter aqui nomes também internacionais. Sem dúvida. O conjunto de palestrantes que vêm para a SBPC, não somente palestrantes, participantes, não se limita nem a Alagoas, nem ao Nordeste, nem ao Brasil. Vêm palestrantes do mundo inteiro.
Quais são as chances dos nossos trabalhos, eu diria, na SBPC e também em outros congressos, em outras competições, digamos assim? Muito boas. A UFAO não teria sido selecionada sede de um evento do porte da SBPC se a nossa produção científica, tecnológica e cultural não fosse de respeito. Reconhecida. Sem dúvida, vai ser muito bem usada essa vitrine, é uma vitrine para os nossos trabalhos. Professor, durante esses anos, a gente poderia pontuar alguns referenciais na área da pesquisa aqui no Estado? Sim, podemos. Por setores, por exemplo? Qualquer enumeração que não seja completa é sempre injusta. Sim, claro. Mas vou tentar fazer uma abstração que sempre vai gerar alguma discordância, mas algum questionamento? Vamos lá, sem dúvida. A UFAO, sem dúvida, tem grupos de excelência. Essa excelência se reflete essencialmente em quê? Produção científica, tecnológica e cultural qualificada. Quando digo qualificada, é avaliada de fora, por pares. Quando falamos em produção científica, são trabalhos em periódicos científicos de reputação internacional. Quando falamos em produção tecnológica, são patentes. O FAO é líder em patentes, mas já voltamos sobre isso. Líder em patentes? Sim, sim. Temos alguns grupos extremamente produtivos em patentes. E quando falamos em produção cultural, se mede pelo impacto que essa produção causa na sociedade, seja pela forma em que essa produção explica a sociedade, seja pela forma em que essa produção nos ajuda a mudá-la para melhor. Então, alguns grupos nessa frente ampla de produções, Instituto de Física, por exemplo, Instituto de Reputação merecida, alto impacto de sua produção científica, uma boa quantidade de bolsistas de produtividade em pesquisa do CNPq. O CNPq dá bolsas de produtividade em pesquisa àqueles pesquisadores que têm uma trajetória e uma produção qualificada. Então, sem dúvida, o Instituto de Física. Já reconhecida. Reconhecida. O Instituto de Matemática. O Instituto de Matemática é muito interessante, porque tem também um programa de formação de docentes, que abrange o Brasil inteiro, e o idealizador e o criador é um colega nosso alagoano, o professor Hilário Alencar. Sim, é um trabalho belíssimo. Então, tem a parte da produção científica, que a gente chama produção dura em matemática, e tem também essa parte de formação de docentes. E sobre as patentes? Sobre as patentes. O melhor exemplo que eu posso dar sobre patentes é o trabalho que o Centro de Ciências Agrárias faz, em particular o trabalho de desenvolvimento de novos cultivares de cana-de-açúcar. Os cultivares desenvolvidos na UFAO, hoje em dia, espero não estar errando no valor, mas creio que é da ordem de 60% de toda a produção de cana nacional. Porque foram desenvolvidos cultivares que são resistentes a estresse hídrico, a diversas situações adversas e que aumentam a produtividade. Exatamente. Da atividade econômica. Exatamente. E também se trabalha com novas gerações de cana-de-açúcar para etanol de última geração. Professor, como pesquisador, já que nós estamos falando da cana-de-açúcar, o que dizer do programa do Proálcool lá atrás, que não deu certo? Que não deu certo, digamos assim, da forma como poderia ter dado, né? O Brasil tinha a condição de estar na ponta, né? E depois voltou atrás para o sistema apenas praticamente para automóveis, né? Um sistema flex dos automóveis. Mas o que dizer desse programa que não seguiu uma trajetória que poderia ter seguido em outros países, por exemplo? Gorete, você tocou num ponto nevrálgico da produção científica, tecnológica e cultural, a continuidade. Um ecossistema de geração de conhecimento pode sobreviver a muitas coisas, mas a falta de continuidade é fatal.
mudanças de políticas. Hoje vamos investir nessa frente, amanhã vamos esquecer disso e investir nessa outra frente. Isso é fatal, porque pesquisa científica, tecnológica e cultural, você vê os resultados a longo prazo. É uma evolução contínua, não é? É constante, algo constante. E se se ataca a visão do sistema no meio do caminho, isso é muito ruim, muito, muito ruim. Uma boa política de ciência, tecnologia, inovação e produção cultural tem que ser imune a mudanças políticas, a grupos, mais ou menos imune à variabilidade econômica, tem que ter a sua continuidade garantida. A minha visão é que é muito mais importante garantir recursos modestos, mas garanti-los, do que hoje injetar, amanhã retirar, hoje lhe conceder recursos para um projeto, amanhã cortar pela metade. Essas idas e vindas são muito ruins. Cientistas, levam ao retrocesso. Claro, produtores de tecnologia e produtores culturais precisam de regras de jogo claras e mantidas ao longo do tempo. Então, exatamente. Isso que aconteceu realmente no Proálcool, no programa. E tantos outros. E tantos outros, exatamente. Professor, e quando essa questão da iniciação científica e da colaboração, da experiência com os alunos que estão na base desse conhecimento em nível universitário, eu pergunto, há uma preocupação da comunidade científica com o nível escolar dos alunos que saem da educação básica pública para a universidade pública? Houve um tempo em que a universidade pública era ocupada, não só a universidade, como também as escolas de nível infantil, nível fundamental e ensino médio, eram ocupadas sobretudo pela classe média, não é? Que via ali a perspectiva de um ensino de qualidade. Hoje não. A escola privada tomou conta, as faculdades, o governo teve a ideia de não investir nas universidades, mas em criar vagas nas faculdades privadas, não é? Para quem não tem a condição do acesso ao ensino pago. Na minha visão, foi um erro, não é? Tem que se investir na escola pública, que dá a universalidade do acesso, né? Então, nesse caso, como os pesquisadores recebem esses alunos? Eu vou responder de forma um pouquinho mais geral, se você me permite, como a universidade recebe esses alunos. Sem dúvida, há uma preparação, ou seja, se trabalha para alavancar e para compensar alguns conteúdos que não tenham sido vistos, algumas competências que não tenham sido desenvolvidas. Mas, uma vez colocados no mesmo patamar, não há diferença nenhuma no sentido negativo. Talvez haja alguma diferença até um pouquinho melhor, mais dedicação, mais comprometimento. Não vejo problema nenhum. Porque normalmente os alunos que chegam é por um esforço muito próprio. Exatamente. Essa é a característica dos alunos, porque se depender do sistema, eles não vão ter essa oportunidade, não é verdade? Exatamente. A universidade faz investimentos diretos, temos bolsas de permanência que não requerem contrapartida nenhuma. O aluno recebe uma bolsa para poder estudar. Se não tivesse essa bolsa, não estudaria. Pois é. E a gente sabe que o aluno da escola pública chega com mais dificuldade à universidade, ainda que ela seja pública. Mas se trabalha, a gente trabalha essas dificuldades, como a gente trabalha outras dificuldades, é uma série de dificuldades. Cada pessoa, eu não vou falar de aluno, mas cada pessoa é um universo. Alguns têm umas competências mais desenvolvidas numa frente, outros em outra. Então, se a gente quer produzir um ser humano, uma pessoa, um cidadão integral, todas as frentes têm que ser trabalhadas. E identificadas, né? Pelos professores que lá estão e aproveitar o melhor que ele pode oferecer. Sem dúvida. Professor, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.